Fala aí, pessoal, tudo certinho? Nesse vídeo a gente vai tentar não. A gente vai dar uma marretada numa dúvida recorrente, que é a forma de cálculo dos segurados empregado avulso e doméstico, ou seja, como é que se utiliza aquelas alíquotas progressivas de 7,5, de 9, de 12, de 14 pontos percentuais de forma cumulativa. Porque antes, não é, da emenda constitucional 103 de 2019, da reforma da Previdência ali de novembro de 2019, antes a forma de cálculo era mais simples. Era de forma não cumulativa. Bastava encontrar a remuneração do trabalhador na faixa e aplicava a alíquota correspondente. Antes, então não vamos atrapalhar. Eu só vou recuperar aqui como era antes para fins didáticos, para assim ficar mais claro de como deve ser hoje a aplicação das alíquotas de forma cumulativa, tá joia? Então como é que era antes, não é? Era de uma forma bem simples. Bem, as alíquotas antes também não eram essas não, tá joia? Eu vou utilizar aqui só de forma didática. Não vou recuperar uma tabela do passado com as alíquotas do passado para daí fazer o cálculo. Eu só quero utilizar essa mesma tabela atual com o teto previdenciário aqui, ó, de R$ 7.786,02, o salário mínimo de 1.412. Eu quero utilizar a realidade de hoje, mas supondo que as alíquotas, enfim, devem ser utilizadas de forma não cumulativa para fins didáticos. Porque o correto é a utilização de forma cumulativa. Se a gente fizer esse contraponto, aí a gente internaliza o assunto e não erra a questão de prova. E se não for prova, não erra para o seu trabalho aí, numa assessoria contábil, num escritório de advocacia, numa orientação, enfim. O fato é, se fosse de forma não cumulativa, é uma forma mais simplificada de utilização de alíquota. Porque seria assim, digamos que um segurado empregado avulso e doméstico, num determinado mês, receba lá R$ 4.000. R$ 4.000. Ora, se fosse a aplicação de forma não cumulativa, vou sair daqui para ficar beleza, que eu quero esse espaço em branco aqui para poder escrever, tá joia? Então, o cara ganha, um segurado empregado avulso e doméstico, num determinado mês, ele tem lá sua renda, olha, sua remuneração de R$ 4.000. Tranquilidade brasileira? Beleza, o cara ganha 4.000. E daí? Se fosse a aplicação das alíquotas de forma não cumulativa, qual seria o valor devido à previdência por esse segurado empregado avulso e doméstico? Bem, antes, de forma não cumulativa, era bastante simples. Era só encontrar a remuneração na faixa correspondente e aplicar a alíquota correspondente. Então, 4.000 estaria aqui, não é? 4.000 estaria aqui, porque essa faixa vai de R$ 2.666,69 até R$ 4.003. Então, antes seria simples assim, olha, R$ 4.000, olha, vezes 12%, o que vai dar aqui, ó, R$ 480. Essa seria a contribuição devida, olha só, pelo segurado empregado, pelo avulso, pelo doméstico. Tranquilidade brasileira? Essa era a forma até novembro, não é? De 2019, até novembro de 2019. E eu tô dando esse corte em novembro para fins didáticos também, porque a rigor teve a noventena, o princípio da anterioridade, mas a gente não está discutindo isso. Então a gente está discutindo aqui a forma de aplicação das alíquotas. Então, portanto, a partir de novembro de 2019, essa realidade aqui não é mais verdadeira. Não deve se fazer desta forma, porque a utilização das alíquotas agora é de forma, olha só, cumulativa. Bem, é simples assim. E qual vai ser a diferença? Eu vou apagar, porque agora, para a gente não ficar com nenhum erro e assim não atrapalhar, eu apago isso aqui e a gente vai pegar o exemplo, não é? Não de 4.000, não vou botar 4.000 não, porque eu quero usar a tabela inteira, tá joia? Eu vou utilizar aqui um trabalhador segurado, empregado, avulso e doméstico, que ganhe acima do teto. Então eu vou escolher o teto. A remuneração desse trabalhador num determinado mês foi de exatos, olha só, R$
786,02 ou maior do que isso. Ou maior do que isso, porque todo mundo sabe, não é? Ou deveria saber, ou deveria se lembrar, de que a contribuição devida pelos segurados, observa teto. Então, se o cara ganha 50 mil reais, a contribuição dele vai até R$ 7.786,02 como base máxima, não é? Como base máxima. Se a gente pegar, para deixar mais didático, um contribuinte individual que tem sua alíquota fixa ali de 20% sobre salário de contribuição, ok? O teto é o teto para qualquer segurado. Então vamos imaginar que esse contribuinte individual ganhe 50 mil reais. 50. Ah, então ele vai contribuir com 20% sobre 50? Ele vai contribuir com 10 mil reais para a Previdência Social, utilizando aqui o seu carnê? Ele vai fazer isso? Não. E não vai fazer por quê? Porque tem um teto aqui, olha. Então ele vai contribuir, no caso do contribuinte individual, com a alíquota de 20% do teto. No máximo, 20% do teto. Porque ele ganha 50 mil. Claro, se ele ganha 5 mil, ele vai contribuir com 20% sobre 5 mil. Se ele ganha 2 mil, ele vai contribuir com 20% sobre os 2 mil. Mas ele ganha 50 mil, então é um valor superior ao teto, ele vai parar no teto. Tá joia? Da mesma forma, o segurado empregado avulso doméstico. Só que o empregado avulso doméstico tem alíquotas progressivas. 7,5, 9, 12, 14 pontos percentuais. E a sua utilização é de forma cumulativa. É simples, não é? É bem simples. Estou fazendo só os contrapontos, porque sei que você já conhece a matéria, enfim. E aí você vai pensando comigo, porque assim a gente vai formando o nosso convencimento e assim não erra mais. Tá bom? Então, eu vou sair daqui e a gente vai fazer o cálculo. Voltando, hein? A gente está aqui na condição de segurado, olha só, empregado avulso doméstico, que ganha exatos R$ 7.786,02. Ah, Ítalo, então, eu aplico 14% sobre esse valor e encontro. Não, falso, porque assim seria a forma não cumulativa que não é mais verdadeira. Joia? Então, como é que faz então, Ítalo? Ora, se ele ganha R$ 7.786,02, a gente vem nas faixas, olha só, acumulando os valores devidos. Então, se ele ganha R$ 7.786, então ele passou por essa faixa aqui, claro. Então, quanto é 7,5% de 1.412? Quanto é que é? Ah, eu fiz o cálculo aqui antes, tá bom? R$ 105,90. Ora, mas não para aí. Porque se ele ganha R$ 7.786, ele vai passar pela segunda faixa. Ah, e ele passa, porque ele ganha mais do que esse valor aqui. Ah, então, quanto é o valor nessa faixa aqui, ó, de 1.412,01 a 2.666,68? Eu fiz a conta. Isso vai dar, olha só, 9% do que? Da diferença desses dois valores daqui, ó, para a gente encontrar o que é que tem de valor nessa faixa. Tem de valor nessa faixa, ó, R$ 1.254,67. Se eu aplico 9%, vai dar quanto? Vai dar 112,92. Ok, beleza. Passamos pela segunda faixa, olha só, estamos acumulando o valor devido, ó. Aqui valor devido, aqui valor devido. Ótimo. Mas ele ganha R$ 7.786, então ele também passou por essa terceira faixa aqui, ó. Ele suplantou a terceira faixa. Ora, se ele suplantou, qual é a diferença aqui de R$ 4.003 para R$ 2.666,69? Eu fiz a conta. Isso vai dar 12%, que é a alíquota da faixa, vezes o quê? Vezes 1.333,34. Esses 1.333 é a diferença de 4.000 para 2.666,69. Tranquilo? Quanto é que é isso aqui? Isso aqui vai dar exatos, olha só, R$ 160. Pois bem, esse contribuinte segurado, empregado avulso doméstico, ganha R$ 7.786. Então, ele passou por essa faixa aqui também e parou nela, porque aqui é o teto. Aqui é o teto, então ele parou nela. Pronto. Então, qual é a diferença de 4.004 para 7.786,02? Ah, vai dar 3.785, enfim. Aí eu fiz o cálculo e eu vou aplicar
14% sobre o quê? Sobre os 3.785,98 e que vai dar R$ 530,03. Beleza? Então, observe. Essa é a forma cumulativa da aplicação das alíquotas progressivas de 7,5, de 9, de 12 e de 14 pontos percentuais. Então, esse segurado empregado avulso doméstico vai contribuir com quanto, afinal? É só somar essa zorra aqui, ó, esse, com esse, com esse e com esse, que vai dar exatos, olha só, 908,86 centavos. Essa é a contribuição devida pelo segurado empregado, pelo avulso, pelo doméstico, que ganha exatos 7.786,02 ou mais do que isso, porque observa o teto. Joia? Só a fim de uma comparação rápida e sem querer atrapalhar, digamos que fosse a aplicação de forma não cumulativa. Digamos que fosse de forma não cumulativa, pessoal, seria como, ora, o cara ganha de renda 7.786,02. Seria o quê? Aplicar a alíquota da faixa correspondente, vezes 14%. Essa zorra aqui vai dar... Deixa eu fazer o cálculo. Posso fazer aqui o cálculo? Rapidinho. Deixa eu fazer o cálculo rapidinho aqui. Vamos lá? Deixa aqui eu fazer o cálculo. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, olha. 7.786,02 vezes 14%. Isso vai dar, olha só, R$ 1.090,04. Olha só, a forma não cumulativa e a forma correta cumulativa. Essa é a forma correta. Essa é a forma, a não cumulativa, é uma forma que já não mais existe. Tranquilidade brasileira? Tudo certinho aí? Tudo massa? Então é isso. Nesse vídeo, a gente só queria falar sobre a contribuição do segurado empregado avulso doméstico, observando as alíquotas progressivas e a utilização de forma cumulativa. Se eu fosse você, eu pegava isso aqui e fazia, por exemplo, a pessoa ganha R$ 5.000. 5 mil. Ora, eu não preciso mais fazer esses cálculos aqui, né? Esse primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Eu faria só quarto cálculo aqui de 14% de mais ou menos R$ 1.000, que seria a diferença de 5 mil para R$ 4.004, ok? Aí faria os 14% sobre os 999,96, que seria a diferença de 5 mil para o 4.004, e aplicaria 14%, encontraria o valor devido. Joia? Então, beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Bem, se você ainda não está ali inscrito no canal, se inscreva no canal, marque o sininho, marque um joinha, porque isso ajuda a gente a aparecer, não é? Pelo YouTube. Enfim, o fato é esse, a gente vai estar sempre aparecendo aqui no canal do YouTube. Se você der uma olhada no canal, já tem muito conteúdo, a gente está sempre batendo um papo sobre direito previdenciário, porque direito previdenciário é aquele direito da vida, não é? Ah, mas eu não estou estudando mais para concurso. Ok, não tem problema, até porque você já é concursado, é isso? Ou então porque você saiu da fila porque foi trabalhar no escritório de contabilidade, numa assessoria contábil, é um advogado previdencialista, ou seja, mas mesmo assim, direito previdenciário é conteúdo que ajuda a própria vida daquele que está vendo, como também dos demais, aquelas pessoas que a gente pode estar prestando algum serviço, os nossos familiares, enfim. O fato é isso. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Curte o canal, marca o sininho e fica por aqui.